Bem, pessoal, agora chegou o momento de nós enfrentarmos questões. Chegou a hora de praticarmos, enfrentar como ocorre, como é cobrado pelo exame da UAB, as questões relacionadas ao tema procedimentos em processo penal. Lembrando sempre que nós estamos trabalhando de início com os procedimentos comuns do Código de Processo Penal, geralmente procedimento ordinário, e de vez em quando a gente vai trabalhar com sumário, alguma coisa do sumaríssimo ali também. E aí depois a gente vai ter que estudar com os procedimentos especiais. O nosso combinado você sabe qual é. Primeiro a gente dá uma olhadinha na questão, tenta resolver, depois libera o pause para que a gente vá junto aqui agora enfrentar. Então sempre peço isso, dá um pause, dá uma olhadinha na questão, tenta resolver e depois volta aqui comigo para confirmar aquilo que você chegou a enfrentar. Tudo bem? Então vamos para a primeira questão, tá aí na sua tela, é a questão do Maicon, tá? Então olha só, dá um pause, dá uma lidinha nela e aí a gente volta aqui, tá? Vamos lá, Maicon, na condução do veículo automotor, causou lesão corporal de natureza leve em Marta, desconhecida, que dirigia outro automóvel que inicialmente disse ter interesse em representar em face do autor dos fatos, diante da prática do crime do 303 lá do caput do CTB. Em audiência preliminar, com a presença de Maicon e Marta, acompanhados por seus advogados e pelo Ministério Público, houve composição ali dos danos civis, reduzida a termo e homologada pelo juiz em sentença. No dia seguinte, Marta se arrepende, procura seu advogado e afirma não ter interesse na execução do acordo celebrado. Então vamos entender aqui a questão. Maicon, teve um problema lá de lesão corporal culposa, lá no artigo 303. Aí o que acontece? Teve uma audiência preliminar, o Ministério Público presente, tudo bem. Eles ali, cada um com seu advogado, fizeram um acordo, uma composição civil dos danos. E isso já foi homologado pelo juiz. Agora, olha as alternativas que nós temos. Será que ela pode interpor recurso de apelação? Será que esse direito de representação aqui foi renunciado com o acordo que já foi homologado? Será que ela pode interpor um recurso em sentido estrito? Ou o advogado agora deve esclarecer que é uma ação de natureza pública e não caberia sequer a composição civil? Bem, minha gente, nós estamos aqui diante de um crime culposo. Então, olha só, diante de um crime culposo, lá do 303, eu tenho que lembrar que a composição civil dos danos, ela acarreta o direito, tá? Olha só, a composição civil dos danos, ela acarreta a renúncia do direito ou de queixa ou do direito de representação, do direito de queixa nas ações penais privadas, do direito de representação nas ações penais públicas. Eu lembro para você que aqui o que nós temos é uma lesão culposa. E segundo o artigo 88 lá do GCRIM, eu vou colocar na tela para você, olha só, primeiro o artigo 74, ele fala que o parágrafo único, olha o parágrafo único, acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação, e o 88 ele fala que depende de representação essa ação penal. Então, nesse caso, quando ela tem lesão corporal leve ou culposa, nós estamos diante desse caso, uma lesão culposa. Então, quando nós formos observar aqui, nós temos que ficar ligados, Temos que ficar ligados que, nesse caso, o acordo homologado, olha para a questão, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de representação, acarreta a renúncia ao direito de representação. Nós afastamos qualquer possibilidade de interpor recursos e nós vimos lá, observamos ainda agora também, quando nós analisamos aí o nosso código, a lei 9.099, nós tratamos também relacionados à lesão corporal culposa, então não há nenhuma dificuldade quanto a isso, você está devidamente atualizado. Lembra disso, tá? É até importante você não esquecer que a composição civil, ela acarreta, olha só, a renúncia ao direito de queixa, ela acarreta a renúncia ao direito de representação, é o que diz o artigo 73 da Lei 9.099 e também é o que diz, não esqueça disso, o artigo 88 que precisa de representação. Então, como a representação
como teve acordo, acabou ali, não vai ter mais nenhuma dificuldade quanto a isso. Tudo bem? Vamos para a segunda questão, sem dificuldades, vamos enfrentar a segunda questão. Olha só, o Luiz, né? Olha só, dá um pause, olha a questão. Foi condenado em primeira instância pela prática do crime de homicídio qualificado em razão dos recursos que dificultou a defesa da vítima. Durante seu interrogatório em plenário, Luiz confessou a prática delitiva, mas não disse que não houve naquele caso, olha só, Luiz foi condenado em primeira instância, né, pela prática do crime de homicídio qualificado em razão do recurso que dificultou a defesa, né? Então, olha só. Então, diante disso, o que nós podemos perceber? Olha só, que durante o seu interrogatório em plenário, ele confessa a prática delitiva, mas disse que não houve recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ela estava discutindo com ele quando da ação delitiva. Insatisfeito com o reconhecimento dessa qualificadora pelos jurados, já que, diferente do que ocorreu em relação à autoria, não havia, presta atenção nisso, qualquer prova em relação àquela, olha só, não tinha prova em relação à qualificadora. A autoria não se discute. O advogado apresentou de imediato recurso de apelação. É a apelação que cabe ao artigo 5933, lá do Código de Processo Penal, a apelação diante do júri. Considerando apenas as informações narradas, o advogado deve buscar em sede de recurso. Agora, dá uma olhada nas alternativas, dá um pause e tenta resolver. Vamos examinar cada uma delas. Primeira, o reconhecimento de nulidade, com a consequente realização de nova sessão de julgamento. Letra B, o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos em relação à qualificadora, com a consequente realização de nova sessão de julgamento. C, o afastamento da qualificadora pelo tribunal, com a imediata readequação da pena. E a letra D, o afastamento da qualificadora pelo tribunal de segunda instância com base dos autos, para que o juízo do tribunal aplique nova pena. Então, meus amigos, o que nós temos aí? Nós temos uma alternativa que ela vai falar em nulidade. E nós temos 3 falando para retirar a qualificadora, que não pode, etc. Aqui, nós temos que observar o seguinte, que existe um princípio que está lá no artigo 5º da Constituição, que é a soberania dos veredictos. Você deve lembrar que o tribunal do júri é competente para apurar os crimes dolosos contra a vida. Tá, então olha só, via de regra, o que nós temos que observar é que vai valer o que foi decidido ali no júri. Só que tem um detalhe. Qual é? É possível sim você discutir em algum momento, através de recurso, o que foi decidido no júri. E aí, eu preciso correr agora para o artigo 593, parágrafo 3º. Percebe? A aula, olha só, de procedimentos, mas ela dialoga com provas e dialoga com o quê? Com recursos. Não é que o Elon está bagunçando a aula, mas é que o exame da ordem ele sempre procura aproveitar uma questão para cobrar diversos assuntos. Então, possa ser até que num livro aí, no material, você fala, olha, essa questão caiu em recursos, não foi em procedimentos. Ah, essa aqui caiu em provas. Por quê? Porque são questões que sempre contemplam 2, 3 institutos. Isso acontece muito em penal e processo. Então, vamos ler agora o que diz o 593, parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no número 3, a linha D, que é quando é contrária à prova dos autos, o tribunal adquém, se convencer que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, o enunciado nos disse que não tinha prova nos autos. O juiz dá o provimento, o tribunal, ao recurso. Mas o que acontece? Ele manda o réu, ele sujeita o réu a um novo julgamento. Tudo bem? Claro que não vai admitir de novo, pelo mesmo motivo, uma segunda apelação. Então, olha só, o 593 ele nos dá a resposta, porque ele diz que é possível interpor recurso, ele diz nessa situação quando é prova contrária dos autos, e ele ainda termina dizendo o seguinte, nesse caso, você não pede para o tribunal
discutir em relação, e aí eu vou já colocando aqui as alternativas para você, você não pede, olha só, você não pede para o tribunal, nesse caso, olha só, mandar o juiz, né, ajeitar a pena. Não pode. Ele não pode mandar o juiz, não pode o tribunal fazer a readequação. Não. Ele também não é um caso de nulidade. Nulidade tem a ver com a formação do processo, não é. Então nós vamos ver a letra B. Olha só. O reconhecimento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos em relação à qualificadora, com a consequente realização de nova sessão de julgamento. Então, nós vamos ter uma nova sessão de julgamento baseado aí na linha B, Tudo bem? Então, nós fechamos aí a nossa 2. Olha só, vamos confirmar a linha 2. Olha só, a questão 2 e a nossa letra B de bola. Você deve ter anotado aí, né? O artigo é esse aqui, ó, 593, parágrafo 3º do nosso Código de Processo Penal. É o que responde esta questão, a segunda questão. Tudo bem. Vamos agora enfrentar a terceira questão. Já leu? Vamos ler, né? Olha só. E aí a gente lê junto. Durante a audiência de instrução e julgamento, em processo em que é imputada a prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, Laís e Lívia, testemunhas de acusação, divergem em suas declarações. Laís garante que presenciou o crime e que 2 eram os autores do delito. Já Lívia também diz que estava presente, mas ela diz que José, olha só, o Zezinho, estava sozinho quando o crime foi cometido. A vítima não foi localizada para prestar depoimento. Diante dessa situação, poderá o advogado de José requerer. E aí, me diz, você marcou qual alternativa? Qual é que você marcou? Olha só, vamos lá, vamos observar? Então, olha só. A realização de contradita das testemunhas, então será que ele pode contraditar aqui as testemunhas? Né? Então, será que ele pode fazer a contradita? Então, olha só, cuidado. Segundo, a realização de acareação das testemunhas, será que ele pode fazer a acareação? A instauração de incidente de falsidade, então, olha só, a instauração de incidente de falsidade, então, será que ele pode fazer isso? E a suspensão do processo até a localização da vítima para superar a divergência. Então, olha só, gente, contraditar uma testemunha é você impedir que ela venha ali participar do julgamento, afastar a testemunha. Tá? Então, olha só, aí você tem que dizer que ela tem algum interesse na causa, a questão não falou nada disso. Instaurar incidente de falsidade, me parece que não é um documento, não. Então, olha só, suspender o processo até achar a vítima, já pensou? E o réu vai ficar guardando isso? Não tem razoabilidade. Vamos ver o que diz o artigo 229 do Código de Processo Penal. A careação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunha, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem. Olha aí, foi isso que aconteceu em suas declarações sobre fato, é um fato, ou uma circunstância relevante. E que circunstância, né, gente? Ou um ou dois praticando o crime. Então, olha só, é a careação entre acusados, não é o caso. Entre acusado e testemunha, não é o caso. Entre testemunhas, é o caso que a Laís tem que se resolver aí. Então, nesse caso aqui, é a Laís com a Lívia, né? Então, olha só, Laís e com a Lívia. Então, olha só, nós vamos encontrar a resposta na linha B. Tá? Na linha B é a acareação das testemunhas e você resolve essa questão, encontra o gabarito dela com fundamento no artigo 229. Aí eu digo até para você dar uma olhadinha depois, que não é o objetivo aqui da aula, mas eu sugiro que você dê uma olhadinha, eu acredito que é no 228, até confiro para você, eu estou com o código aqui, eu até confiro para você, mas olha só, eu sugiro que você dê uma olhadinha no 229 e no 230, porque ele vai explicar, no caso concreto, como é que funciona, tá, minha gente? Como é que funciona o procedimento que deve ser adotado na hora de você até analisar como é que funciona uma acareação. Embora eu, buscando aqui na mente, eu só vi uma vez na vida a acareação. Quem mentiu? Mentiu, e quem falou a verdade, falou a verdade. E quem falou a verdade, eu não sei. Cada um foi lá e repetiu, ficou naquele negócio engraçado. Não tem muito futuro, não. Vamos lá. Vamos para a questão 3, né? Caio
foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, apesar da capitulação definitiva, a denúncia apresentava-se confusa na narrativa dos fatos, inclusive não sendo indicado qual seria a idade da vítima. Estupro de vulnerável não disse a idade da vítima. Logo após a citação, Caio procurou seu advogado para esclarecimentos e ali destacou perceba só, a dificuldade em compreender os fatos que foi contra ele imputado. E a gente deve lembrar que, olha só, o réu ali se defende dos fatos. E deve se lembrar também, tá? Dentro do nosso estudo aqui, nós não podemos esquecer que o réu que se defende dos fatos também deve ser observado que a denúncia ela tem alguns requisitos. Né? Olha só, quando você observa o artigo 41 do Código de Processo Penal, né, dá uma olhadinha, sempre sugiro, for um artigo, aula online, você para, dá uma olhadinha e volta para cá. Lá vai dizer o seguinte, no artigo 41, eu tenho minha colinha aqui, eu não sei se você tem. A denúncia ou queixa conterá exposição do fato criminoso, olha só, é o 41, olha só, lê o que está embaixo. A denúncia ou queixa conterá exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias e esclarecimentos pela qual pode identificar a qualificação do acusado, classificação do crime quando necessário o rol de testemunhas. O Ministério Público, nesse caso aqui, a gente denunciou por estupro de vulnerável e sequer falou por que a vítima era vulnerável, nem disse a idade da vítima, ele estava muito confuso. E aí você deve lembrar que quando ela não compreende esses requisitos, a denúncia tem que ser rejeitada. Está lá no 395. Olha só, nós vimos isso na aula teórica, tá? A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual, né? Então, olha só, legitimidade, competência, atribuição, olha só, condição para exercício da ação penal, então um documento que é fundamental, uma representação da vítima, ou quando faltar justa causa, prova da materialidade ou indício de autoria. Nesse caso aqui, ela é inepta porque me parece que ela não expõe ali os fatos criminosos como deveriam ser, que diz o artigo 41. Então, deveria ser, nesse caso, ela deveria ser rejeitada. Vamos ver as nossas alternativas e vamos ver o que ela tem aí para nos dizer. Vamos lá? Olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá, olha só. O advogado contratado, né, constatando que a denúncia estava inepta, que a denúncia estava inepta, olha só, bom, bacana, FGV. Deve esclarecer ao cliente que o que deve acontecer? Absolvição sumária? Não, tem um artigo que diz que é rejeição. Letra C, só absolvição sumária, então a B e a C estão fora. Eu tenho a A e a D. Olha o que diz a A. A A diz que é rejeição da denúncia, podendo o Ministério Público apresentar o recurso em sentido estrito, ou ofereceu depois outra denúncia. E a letra D diz que é rejeição da denúncia e o Ministério Público pode apresentar recurso de apelação. Em caso de recurso de acolhimento, o pedido, uma vez transitado e julgado, não caberá o oferecimento da denúncia. Meus amigos, a resposta disso, olha o bate-bola, procedimento, a característica da ação penal, e aqui agora nós temos recursos. 5811, artigo 5811, dá uma olhadinha aí. Nós já estudamos, eu posso cobrar. Vai dizer lá que caberá recurso em título estrito da decisão que rejeita a denúncia. Rejeita a denúncia. Então, nesse caso aqui, estupro de vulnerável, vai caber rejeição da denúncia e o Ministério Público pode o quê? Interpor um reze nos termos do artigo 581, não é a apelação. Então, a nossa alternativa nesse caso aqui será a letra A. Olha só, confirma a letra A e a gente reitera. Olha só, não cabe a B e a C, a absolvição sumária está fora. Para ser absolvição sumária tinha que estar no 397. E a letra D fala em recurso de apelação. Não cabe. Nesse caso aqui, o que nós temos é o recurso em sentido estrito, com homenagens aí do artigo 581, 581, inciso 1. Beleza? Tudo certo? Então, olha só, vamos lá. Aí, vamos agora para a questão 5. Guilherme foi denunciado pela prática de um crime de lesão corporal, seguida de morte. Olha só. Após o recebimento da denúncia, Guilherme é devidamente citado em conversa com sua defesa técnica. Olha só. Guilherme apresenta, eu li errado, né? Eu li feio.
Guilherme foi denunciado pela prática de um crime de lesão corporal seguida de morte. Após o recebimento da denúncia, Guilherme é devidamente citado. Ah, tudo bem, olha só. Português tem que saber ler, né? Em conversa com sua defesa técnica, Guilherme apresenta nova prova inequívoca de que agiu em estado de necessidade. Olha só, foi a nossa aula de excludente de ilicitude. Não foi combinado, tá? É de Deus, é de Deus. Diante da situação narrada, o advogado de Guilherme, em resposta à acusação, deverá requerer o quê? Ah, eu estou gostando dessa aula. Porque ela está de acordo com o que nós estudamos. Gente, olha só, ele foi denunciado, foi. A denúncia ali foi recebida e ele foi citado. Tudo bem. Agora, o que ele tem que pedir? Qual é o próximo passo? Olha só, acho que essa questão aqui é até do 31. Olha só, ele vai pedir o quê, gente? Rejeição da denúncia, ela foi recebida? Não dá. Impronúncia, lesão corporal seguida de morte? Então a letra D também parece que está indo. Então me parece que a absolvição sumária ou imprópria, a absolvição imprópria, ela tem a ver, gente, com o réu que ele é inimputável, né? Então olha só que tem periculosidade. Sobrou, gente, a absolvição sumária. Sobrou ela que está aí, ó, que faz coisa julgada material. Agora eu tenho que provar essa resposta. Vamos lá no 397? Após o cumprimento do disposto no 396A, que é resposta à acusação, o juiz deve absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência de manifesta causa de excludente de licitude. É o que diz o inciso 1. E tinha manifesta excludente de licitude? Tinha, minha gente. Olha só, claro que tinha. Era o quê? Prova inequívoca do estado de necessidade, que está lá no artigo 24, que exclui a ilicitude do crime, nos termos do artigo 23 do Código Penal. Tem que citar manifesta, é prova inequívoca, é caso de absolvição sumária. Meus amigos, olha para mim, vem cá. Você tem que ficar bem claro. 395 é rejeição da denúncia. 397, absolvição sumária. 395, rejeição da denúncia. 397, absolvição sumária. Promete para mim que você vai revisar isso? Promete. Então pronto. Vai, Corinthians. Vamos continuar então. Tá tudo certinho. Não esquece, não confunde quando nós estivermos diante do 395 e do 397. O Ministério Público ofereceu denúncia, leia aí, que essa tá pequenininha, mas coube, né? Então olha só. Ofereceu denúncia em face de Tiago e Thales, olha só, imputando a prática de crime de sequestro qualificado, arrolado como testemunhas de acusação à vítima. Pessoas que presenciaram o fato, policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além da esposa do acusado Tiago, que teria conhecimento sobre o ocorrido. Tá bom. Aí olha só, na audiência de instrução e julgamento, por ter sido arrolada como testemunha de acusação, Rosa, esposa de Tiago, a esposa do réu foi arrolada como testemunha de acusação. Compareceu, mas demonstrou que não tinha, ela demonstrou que não tinha interesse em prestar declarações. O Ministério Público insistiu na sua oitiva, mesmo com outras testemunhas tendo conhecimento sobre o fato. Temendo pelas consequências, já que foi prestado o compromisso de dizer a verdade perante o magistrado, Rosa disse que tinha conhecimento mesmo contra a sua vontade. Então ela não queria declarar, disse contra a vontade, e que veio a prejudicar o seu marido. Por ocasião dos interrogatórios, Tiago, que seria interrogado por último, foi retirado da sala enquanto o co-réu, né, que era o Thales, prestava suas declarações. Apesar de seu advogado ter participado do ato. O advogado dele estava lá, só ele que saiu. Com base nas previsões do CPP, considerando apenas informações narradas, o que acontece? Vamos ver a história de Tiago. Tiago não tem direito de anular a instrução, letra A, né? Porque com fundamento da ausência durante o interrogatório. E nem em relação à oitiva de Rosa, na condição de testemunha, já que ela foi arrolada pelo MP. Essa é a letra A. A letra B. Ele tem direito a anular a instrução probatória com fundamento na ausência do Tiago no interrogatório de Thales e na oitiva de Rosa, na condição de testemunha. Então, olha só, teria direito de anular a instrução probatória com fundamento na ausência de Tiago no interrogatório e na oitiva de Rosa. Letra C. Não teria direito de anular a instrução probatória com base na ausência de interrogatório de Thales, mas deveria questionar
a ausência de Rosa como testemunha, já que ela poderia se recusar a prestar declarações. E a letra D, não tem direito de anular a instrução probatória com base na ausência do interrogatório de Tales, mas deve questionar a oitiva de Rosa como testemunha, pois em que pese seja obrigada a prestar declarações, ela deveria ser ouvida na condição de informante, minha gente. Olha só, ela deveria ser ouvida na condição de informante, sem o compromisso legal de dizer a verdade, sem o compromisso de dizer a verdade. Meus amigos, vamos conversar um pouco aqui sobre essas situações que envolvem, né? Olha só, que envolve as situações em relação à defesa, em relação ao interrogatório, em relação às testemunhas. Está de novo a questão aqui envolvendo provas, né? Então, olha só, bate um papo também com provas. Eu preciso te lembrar o seguinte, que nós aqui todos devem ser obrigados, em regra, conversa assim, né? Todos têm obrigações ali de testemunhar, tá? Então, olha só que tem algumas pessoas que elas podem se livrar do testemunho, né? Então, olha só, é o que diz isso, tá? Olha só, é o que diz isso que está lá no artigo, deixa eu trazer aqui para vocês, é o nosso artigo 206. Eu vou colocar na tela para vocês 206. Olha o que ele diz. A testemunha não pode eximir-se da obrigação de depor. Olha só, é a regra. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, ou afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado. Então, olha só. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente, o pai, a mãe, o avô, o filho, em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado. Olha a situação da Rosa. Ela pode se recusar. Ela não queria e falou contra a vontade. Então, nessa casa, salvo quando, olha só, é interessante desse artigo, porque se não tiver outro modo para obter a prova, aí eles vão ter que falar, mesmo sendo ascendente, mesmo sendo descendente, mesmo sendo cônjuge. Agora eu quero trazer a questão para você. Porque é o seguinte, vamos lá? Deixa eu trazer aqui a questão, vamos lá, olha só. Ela diz a questão que Rosa disse que tinha um conhecimento, olha lá, no final do enunciado. Conhecimento, mesmo contra a sua vontade, o que veio a prejudicar o seu marido. E ela vai dizer que o Ministério Público, olha lá, lê um pouquinho antes, insistiu na sua oitiva mesmo tendo outras pessoas. Se ele tinha outras pessoas, Rosa poderia, sim, ser dispensada dessa prova testemunhal. Então, aqui cabe anulação? Cabe. Agora, em relação ao Tiago, ele tem que sair na hora? Tem. Ele não pode ficar junto, tá? Então, olha só, ele tem que ser devidamente separado. É só estudar a parte de interrogatórios, para dar liberdade para que o outro possa se manifestar. Mas tem que ser garantida a presença da defesa. Então, vamos observar agora cada uma das questões para chegarmos à nossa resposta. Não terei direito de anular a instrução com fundamento na sua ausência durante o interrogatório de Tales. É verdade. Nem na oitiva da Rosa, que ele tem direito. Então a letra A está fora. Letra B. Tem direito de anular a instrução com fundamento na sua ausência de Tiago no interrogatório. Não, ele não deve ficar lá, tá, para dar liberdade para o outro réu, tá? Até porque ele pode ouvir depois, né? Olha só, combinar ali declarações. E na oitiva de Rosa na condição. Então, olha só, teria direito pelos dois casos. Não, também não é assim. Letra C. Não tem direito de anular a instrução probatória com base na ausência no interrogatório de Tales. Está certo. Mas deveria questionar a oitiva de Rosa como testemunha, já que ela poderia se recusar à prestação da declaração. É exatamente, gente, o que está dizendo aqui, ó, no 16. Poderão se recusar a fazer, ela que é cônjuge. Então, olha o que diz o artigo 206. Então, essa nossa letra C, gente, ela está certa. Essa é a alternativa da nossa questão. A letra D, olha só, não tem direito de anular com base na ausência do interrogatório, mas deveria questionar a oitiva de Rosa como testemunha, pois que pese seja obrigada a prestar declaração deve ser ouvida como informante. Não, quem é ouvida como informante ali é a vítima, tá? É ela que não tem um compromisso. Toda testemunha tem um compromisso de dizer a verdade. Então, a nossa resposta, minha gente, é a letra C, é a nossa letra
C. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Dá tempo sim. Vamos dar 7 rapidinho, tá? Vamos fechar aqui a 7. Olha só. Tiago foi denunciado pela prática de um crime de furto qualificado, praticado contra Rosa. Na audiência de instrução e julgamento, Rosa confirmou a autoria delitiva, mas apresentou versão repleta de contradições, inovando ao afirmar que estava junto com Lúcia, olha só, quando foi vítima do crime. O Ministério Público ouve os policiais que participaram apenas posteriormente da prisão e não deseja ouvir novas testemunhas. Não querem, tá bom. A defesa requer a oitiva de Lúcia, mencionada por Rosa, olha só, em seu testemunho, já que antes não tinha conhecimento sobre a mesma. Mas o juiz indefere, afirmando que o advogado já havia rolado o número máximo de testemunhas. Olha só, essa testemunha que está surgindo aqui, eu sei que tem o limite de 8. E você deve ter lembrar que a resposta à acusação é o momento de apresentar testemunhas. Só que aqui tem um detalhe. Na época da resposta à acusação, não existia ainda essa situação, ainda não era conhecida. Ela só foi conhecida no momento da audiência. E no momento da audiência, são aquelas testemunhas que são referendadas, são as testemunhas que são referidas, elas são descobertas no meio do processo. Então, o que acontece? Nesse caso, essas testemunhas, elas não entram na contagem. Não. Olha só o que vai dizer o artigo 401 do Código de Processo Penal. Na instrução, poderão ser criadas até outras testemunhas, pela acusação e pela defesa, e é por fato. Nesse número não se compreende as que não prestam compromisso, tá? Os informantes, e as referidas. É o caso aqui, ó. Perceba só. Ela diz, a Rosa, né? É a Rosa. Eu estava com a Lúcia quando foi vítima do crime. Aí, opa! Tem uma Lúcia aí. Eu quero ouvir a Lúcia, a defesa. Eu quero ouvir a Lúcia. Essa aqui não entra na contagem. Então, vamos enfrentar agora. Olha o que diz a letra A. As testemunhas referidas não devem ser computadas para fins do número máximo de testemunhas. Gente, essa letra A está totalmente de acordo com o que diz o parágrafo 1º. Não entra na contagem as referidas. Olha a letra A. Não entra na contagem as referidas. Não devem ser computadas. Então, a letra A é a nossa alternativa. Vamos ver o que diz a B? Diz que o BB não traz, o Código de Processo Penal, né, o CPP, não traz o número máximo de testemunho de defesa. Traz sim, tá lá, 8. Né? Então, olha só, nós acabamos de ler. As testemunhas referidas não podem prestar compromisso. Quem disse que não pode? Devem comprar. Toda testemunha tem que prestar o compromisso de dizer a verdade. As testemunhas de Rosa, o testemunha, ao inovar, deve ser considerado prova ilícita, de modo a ser desentranhado dos autos. Pelo amor de Deus, é muita criatividade para o examinador, né? A nossa letra A é a correta e o nosso fundamento está lá no 401, tanto no caput como no parágrafo do 401 do Código de Processo Penal. Percebe, gente? É importante você sempre ter essa ligação. Está estudando um tema, mas percebe que a OAB sempre trabalha com a interdisciplinariedade, misturando as disciplinas, mas ela também mistura os institutos dentro da questão. Você deve ficar sempre ligado com essas informações para que você possa ter sucesso. E às vezes a questão envolve um tema, mas você pode, conhecendo legal, testemunhas, prova e etc., recursos, você pode chegar na resposta tranquila também. Por isso que a gente sempre vai girando aqui para a gente chegar a um sucesso aí na tua aprendizagem, sempre misturando as teses, porque é isso que a OAB quer e é isso que você tem que estar preparado. Verifica como é importante você trabalhar questões, né? Porque você vai compreendendo o estilo de preparação. Ninguém no estudo, quando está estudando provas, estuda recursos. Ninguém está estudando lá inquérito, estuda ação penal. Mas nós aqui nessa preparação, a gente vai sempre alertando. Faz dessa maneira que vai dar certo. E é esse o nosso desejo, que Deus venha te abençoar e que você venha ter muito sucesso, tá bom? Deixamos aqui, a gente vai continuar com o procedimento, quando mexer com juizado, provas, a gente vai dialogando também, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Beijo no coração, a gente se vê aqui no CPA. Valeu!